Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é a penúltima live sobre Apocalipse. Boa noite, Edna. Boa noite, Assis. Penúltima live sobre Apocalipse. Hoje eu vou ler capítulo 19 e capítulo 20. E hoje o bicho vai pegar. Hoje é a volta do Rei, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É hoje é o dia tão esperado. Então quem estiver entrando aí puder apertar o coraçãozinho, me ajuda bastante, que a gente divulga essa live para outras pessoas. Boa noite, Kelly. E a gente faz essa mensagem do reino chegar em outros lugares, né? Obrigado quem está apertando o coraçãozinho, agradeço. A gente tem que levar a mensagem do reino. Foi para isso que o Senhor nos convocou, né? Que nós levemos a mensagem do reino a todas as nações antes que Ele possa voltar. Boa noite, Cri Vacina, não sei se é o nome, quiser deixar o nome aqui embaixo. Boa noite, Dorinha. Boa noite, Edna. Boa noite, Kelly. Boa noite, Vânia. Se puder apertar o coraçãozinho, tá? Me ajuda bastante aqui, porque a gente divulga a live que ela tá acontecendo. Hoje é a volta do Rei. Obrigado quem tá apertando o coração, obrigado, gratidão. Boa noite, Patrícia, Vanessinha. Hoje o Senhor volta à terra para a sua vingança, a vingança do justo. Pois é, muita gente brincando com o Senhor nessa geração, né? A gente vê muita coisa que nos agride, né? Porque a gente tem amor ao Senhor. Eu fico muito triste, eu fico realmente... porque o Senhor é muito bondoso mesmo, porque eu fico muito, em certos momentos, indignado mesmo. Eu sinto... sei que Ele não precisa de defesa, né? Ele é o Rei dos Reis, mas eu fico magoado quando vejo pessoas fazendo o que fazem, né? Com a imagem de Cristo, com a imagem do nosso Senhor. Eu fico realmente muito triste. Mas é aquela frase que o próprio Senhor falou quando estava na cruz sendo humilhado, né? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter essa mesma visão, né? Dos nossos irmãos e não dos nossos irmãos, mas, né? Dos nossos amigos, né? Não em Cristo, mas que fazem parte da humanidade. Se o Senhor ama Ele morreu por todos nós, né? Ele quis dar essa oportunidade a todos nós de podermos ser justificados através dele, porque somos pecadores, não temos chance nenhuma, né? O Senhor mesmo fala, nossas benfeitorias, né? As pessoas que vivem achando que fazer o bem é suficiente, infelizmente vão ter uma surpresa, porque fazer o bem não é suficiente. A gente pode ser uma pessoa boa a vida toda e até praticar boas obras. Você pode praticar boas obras, mas se você não tem Cristo, se você não tem Jesus, você não tem nada. As suas obras são trapos de imundícia, é o que o Senhor fala, né? Nossas obras, pelas nossas obras, são trapos de imundícia. É a nossa fé em Jesus que nos salva. Só isso, pessoal. Nossa fé.
né? Nossa fé. As obras são galardão. As obras vão fazer o quê? Quanto de obras você fez, né? Obras de fé, né? Porque se você fez por amor. As suas obras que você fez aqui na terra por amor a Cristo, essas vão ser computadas como um galardão. Mas o que te garante a salvação, o que te garante que você vai passar no tribunal dele no final, é que você entregou sua vida a Cristo. Se você não entrega sua vida a Cristo, não adianta. É muito bonitinho a gente ver ONGs, né, que se preocupam em ajudar pessoas. Eu acho legal. A gente tem que ter isso, né? Isso faz parte da humanidade. Acho que esse foi um ganho da humanidade, né? Um ganho da humanidade. A gente tem que evoluir, né? Como seres humanos. Isso também é uma coisa que, se a gente analisar o quanto o ser humano evoluiu tecnologicamente, ele evoluiu tanto. Mas e a parte humana? Parece que não evoluiu tanto, né? A gente ainda tem guerra. Hoje a gente ainda tem guerra. Tem guerra acontecendo agora. Então a gente vê que tecnologicamente houve uma evolução, né, fenomenal nesse último século. A gente nunca evoluiu tão rápido, né? Ó, a Cri Vacina botou aí, ó. Tiago ensinou que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Concordo. Mas você tem que ter fé em Deus, porque só a sua fé te salva. Não adianta você fazer obras, você ter obras e não ter fé em Cristo. Concorda? Se você não tem fé em Cristo, não adianta nada. Você pode dar o teu suor, mas se você não crê em Cristo, né, se Ele não é o teu suficiente Salvador, você está fora da salvação. E a gente tem que falar isso. Se a gente não comentar isso, se as pessoas não souberem disso, elas veem o Senhor Jesus, muitas pessoas no mundo veem o Senhor Jesus como um grande sábio, né? Alguém que foi que trouxe o amor, botou o amor em evidência. Mas muitas pessoas não compreendem o sacrifício de Cristo, não compreendem. A mente humana, ela tem dificuldade. Só quem lê a palavra, quem estudou a palavra, vai compreender no espírito o que foi o sacrifício do Senhor. A nossa mente tem dificuldade. A gente, alguém morre, né, porque ele morreu, né? Se você parar para a tua mente humana, você não vai conseguir compreender. E as pessoas estão passando por isso, né? Se nós não falarmos desse sacrifício do Senhor, se a gente não falar que foi esse sacrifício que permitiu que a gente fosse visto de forma diferente por Deus, nós somos filhos de Deus. Esse sacrifício é o sangue do Cordeiro sobre nós que nos torna semelhantes a Cristo. Não é quem eu sou, porque eu sou pecador. Não tem jeito, eu sou pecador. Por mais puro, por mais que eu me santifique, eu busco santificação sim, todo dia. Porque isso me permite fluir melhor com o Senhor, estar mais próximo dele. Eu quero estar próximo dele, eu quero ter uma comunhão com o Senhor. Eu não quero ter uma vida distante dele. E a falta de santificação te distancia do Senhor. Então eu busco um caminho de santificação, porque eu amo o Senhor. Eu quero estar com ele, eu quero estar em comunhão com ele. Boa noite, Tati. Isso mesmo. Crivacina. Qual é o seu nome, Crivacina? Por favor, bote aí o seu nome, por favor, para eu falar contigo direito. Boa noite, Edna. Boa noite, Tati. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Maria. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Silene. Boa noite, Mendes, Elia, Débora. Boa noite, Auri, boa noite, Clarinha. Então eu acredito muito que a gente tem que... Boa noite, Márcia, Alessandra, Graça.
eu acredito muito que esse é o momento, pessoal, da gente começar a falar mais de Cristo. Não só ficar na nossa rodinha, no nosso meio, né, cristão. É importante sim, porque o Senhor se preocupa com as ovelhas dele. E ele falou comigo essa questão da apacente as minhas ovelhas. Foi o recado que ele me deu uma vez, que eu estava numa rec, estava com os amigos, a gente estava louvando, né? Ele falou no meu espírito: apacente as minhas ovelhas. Foi a palavra que me veio à cabeça naquela hora. Foi apacente as minhas ovelhas. E aquilo ficou na minha mente, porque a colheita é grande, os ceifadores são poucos. O Senhor fala isso também. Então, se você... Obrigado quem está apertando o coração, tá? Se a palavra estiver te tocando também, fico feliz. E se vocês puderem apertar o coração também para espalhar essa mensagem, eu agradeço muito, tá, pessoal? Boa noite, Márcia, Branda. E a gente tem que falar do Senhor nessa última hora, pessoal. A gente tem que ter consciência que estamos na última hora, sim. Certas profecias já foram cumpridas e outras estão prestes a serem cumpridas. A gente está caminhando, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está caminhando para uma religião mundial. Eles já estão construindo um lugar para isso. Um lugar na Arábia que vai ter... Eles vão juntar as 3 religiões principais, né? O cristianismo, o islamismo e qual é a outra? E o judaísmo. Eles vão juntar num único templo. Isso. Já tá caminhando, pessoal. Olha isso. Isso aí tá falando que isso vai acontecer, né? Então a gente está nesse processo. Então a gente não pode ignorar mais isso. A gente não pode, como igreja, não levar a palavra, não falar do Senhor aos 4 cantos desse mundo, porque está chegando a hora. E a gente tem que entender que tem irmãos nossos cristãos que ainda não acordaram, que não despertaram. Eles são cristãos, porque se você entender que nós fomos concebidos... Judaísmo, né, Tati? Obrigado. Se a gente entender que nós fomos concebidos desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, o Senhor já sabia que você era filho dele, que você ia ser um cristão. Então tem irmãos aí que estão dormindo e são cristãos. A gente tem que acordar eles. É nosso papel como cristão sermos o veículo do Espírito Santo chegar na vida dessas pessoas. E vai ser através do teu movimento, do teu mover, que você pode, que o Espírito Santo pode, através da sua vida, despertar alguém que é cristão, mas não sabe. É o despertar. Olha que a Crivacina, não sei o nome dela ainda, não falou o nome dela. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. O que te lembra isso? O que te lembra o que ela acabou de falar aqui? É exatamente o tempo que estamos vivendo, né, pessoal? É exatamente o tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo essa última hora. Né? Pessoas ingratas, arrogantes, presunçosos, egoístas, avarentos, né? O mundo está caminhando para isso. A soberba, a arrogância, a idolatria. Vivemos numa geração da idolatria. Fernanda? Ah, tá, desculpa, não tinha visto. Né, Fernanda? Estamos na geração da idolatria. Se você analisar que essa ferramenta aqui que eu uso para fazer o evangelho, para levar o evangelho, né, às casas, que é a minha missão, levar o evangelho até dentro da sua casa, levar ferramentas para você poder ter uma vida melhor,
com a sua família, você ter uma vida cristã de qualidade. Essa é um caminho que o Senhor me colocou, Minha Casa Meu Reino, esse canal aqui, é para eu colocar um caminho para você dentro da sua casa, de você melhorar as coisas dentro da sua casa, você ter um caminho de vida, uma vida de qualidade com o Senhor, né, e com a sua família. E a sua casa é o lugar mais sagrado que existe aqui na terra. Se você compreender isso, você vai dar muito mais atenção, vai respeitar muito mais quem está dentro dela, vai respeitar muito mais a sua família, vai amar muito mais, vai ter mais compromisso com a sua família, em educar seus filhos, em tratar bem o seu marido, em amar, dar amor a ele e ele te dar amor. Se vocês conseguirem entender isso, eu já vou ficar muito feliz, porque essa foi a missão que o Senhor me deu. Ele me mostrou que vocês são o coração da casa. O homem é a cabeça, mas vocês são o coração. E através da cura da sua inteligência emocional, da sua melhora interna, você vai transbordar dentro do seu lar, né? Você consegue expandir isso para a sua casa. A sua melhora acarreta a melhora dentro do seu lar, que acarreta a melhora na sua família. E você é o coração. Um homem dentro de casa que tem uma mulher que está centrada, que está bem equilibrada, ele vai para o mundo trabalhar, ele vai para a guerra muito mais tranquilo, muito mais centrado, muito mais preparado. Você quer ter uma mulher que está do lado dele, que apoia ele, que dá força para ele. Isso, vocês não têm ideia como isso é poderoso para um homem, ele saber que tem uma mulher que está ali. Porque se ele volta em casa e a mulher só está dando pedrada na cabeça dele, só sabe lembrar das contas que ele tem para pagar, só sabe lembrar e não vislumbrar juntos soluções, que é isso, para isso que ele chamou. Por isso que o Senhor ele quis criar a mulher, ele viu essa necessidade do homem ter alguém que auxiliasse ele, que seja o coração dele mesmo, que seja a pessoa que edifica a casa, que edifica, né? Porque o homem vai caçar e a mulher ela é que edifica, ela que junta tudo, ela que junta a família, né? É a mulher que faz isso. O homem às vezes é mais ríspido, o homem não tem coração que vocês têm, né? Não tem esse amor, né? Que é o amor do Espírito Santo que a gente sente também, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com a nossa casa. E eu trago isso aqui no canal, né? É o meu principal objetivo com esse canal, é trazer esse caminho para vocês, que eu trago através da minha mentoria, tá? Vou avisar aqui, eu abri a mentoria. Se vocês entrarem lá na minha bio, tá? Eu coloquei um link, tá? Agora a gente está em pré-inscrição. Dessa vez eu decidi fazer uma pré-inscrição, tá? Logo eu vou liberar o valor. Eu queria primeiro ter uma noção de quantas pessoas se mostram interessadas. E se você entrar lá no link da bio, você vai ser encaminhada para um mini sitezinho. Primeiro botãozinho que está lá em cima, você vai ver, você clica ali, é a pré-inscrição, você vai entrar num grupo, tá? Nesse grupo tem outras rainhas que já estão lá, você vai ser bem recebida lá. O grupo ainda está no silencioso, mas minha pretensão é, conforme for crescendo, eu vou abrir alguns momentos para vocês se conversarem, se conhecerem, tá? Até eu vou entregar um material exclusivo lá, antes da mentoria, de abrir a mentoria, eu vou entregar um material para vocês lá dentro. E aí, entregando esse material, já vai ser um gostinho da mentoria. Eu quero fazer isso dessa vez, quero dar um gostinho da mentoria. E aí vocês fazendo, se vocês quiserem continuar, aí vocês continuam, eu vou passar o valor e vocês vão decidir se vocês querem ficar ou não lá dentro do grupo e participar com a gente, né, da mentoria, tá? A mentoria ela dura 2 meses, tá? Da última vez que eu fiz ela todo santo dia e foi bem puxado, mas também foi muito especial. A gente conseguiu terminar ela foram 15 aulas e foram 21 dias, né, contando o final de semana. A gente teve 3 encontros aqui no Rio. Eu estou pensando se eu faço esses encontros. Se tiver bastante pessoas do Rio, eu vou ver se eu faço encontro também. O encontro é muito especial, pessoal, porque vocês se encontram, vocês se conhecem, e aí
né, para a vida toda, e eu fico muito feliz, né, quando a gente consegue fazer isso. A gente fez esses encontros, foram muito bacanas. A gente fez um encontro na casa de uma das participantes, e o outro encontro a gente fez a encerramento, né, a gente fez no Jardim Botânico, e foi sensacional. Então vamos ver como é que vai caminhar dessa vez. Estou esperando a gente encher, o grupo chegar a 100, pelo menos 100 inscritas, para poder eu liberar o material inicial. E quem for entrando, se vocês puderem divulgar, eu agradeço. Se vocês estiverem interessadas, entrem lá, tá? Entrem, não tem que pagar nada. Nesse primeiro momento não tem essa intenção, é vocês entrarem lá. Eu quero distribuir parte do material que tem dentro da mentoria para vocês, e aí depois a gente vê como é que vai ser na transição para a mentoria, tá bom? Boa noite, Natal. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Bebedeira. Tenham cuidado para não sobrecargar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade. Estamos na geração da ansiedade, pessoal. É a geração da libertinagem, da bebedeira. Porque, olha só, e aquele dia venha sobre você inesperadamente, porque ele virá sobre todos que vivem na face da terra. Tati falou que infelizmente a internet tem muita pornografia. Soube de algo essa semana que fiquei horrorizada. E temos que falar cada vez mais de Deus, para trazer as pessoas para Deus, né? A porta está fechando. A Fernanda falou que será que estamos dispostos para perdermos tudo por amor de Cristo? A porta está fechando. Tati falou que conexão presencial é tudo de bom. Verdade, né? Muito bom. É outro nível, né? Acho que a gente também não podemos perder a nossa conexão com nossos irmãos. Às vezes eu sinto um pouco isso. Eu até comentei isso contigo, né, Tati? Também essa questão que eu sinto que a gente vai na igreja e às vezes em alguns momentos eu tenho dificuldade, pelo menos eu tenho sido dificuldade de... Não tem eventos menores onde os cristãos podem se encontrar, sabe? Fazer uma forma de se encontrar e conversar, de repente, conversar sobre Deus, conversar sobre a Bíblia, né? Falar sobre Deus, tão bom. A gente tem a célula, né? Na igreja o que a gente tem seria a célula. Pelo menos na minha igreja sempre funciona, a gente tem a célula. Mas eu acho que seria legal também termos mais eventos de entretenimento, né, cristão. De encontros, não precisa ser nada incrível, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu acho muito bacana quando a gente faz esses encontros com as mentorandas, porque a gente consegue estar todo mundo ali junto e é muito especial, né? Comunhão é uma comunhão de qualidade, porque estamos todos em sintonia, né? Num propósito. Isso que o Senhor espera da gente, que estejamos conectados em sintonia por um propósito, né? Então, que vocês encontrem o propósito de vocês, porque, como o Senhor fala aqui também, né, Apocalipse é o livro da revelação. É isso que a palavra Apocalipse significa, revelação. E ele revela aqui esse caminho. Ele fala da questão de que nós temos que ser vencedores. E quem é vencedor? Vencedor, quem será um vencedor aqui? O vencedor é aquele que cumpriu o seu propósito, chegou, né, venceu a batalha, chegou no final, foi vencedor, conheceu o Senhor Jesus aqui, né, na intimidade. Ele entregou, porque quando você... É uma coisa que eu tenho percebido, né? Eu tô lendo mais a palavra ultimamente e eu percebo que conforme a gente vai lendo mais a palavra, ele começa a tratar a gente, e é um processo. Então, eu lembro, acho que foi o Ivan que falou aqui outro dia,
falou que estava lendo 30 minutos por dia. Eu estou agora tentando alcançar essa meta. Hoje eu consegui ler bastante, foi mais de 1 hora que eu li quase Romanos todos, num dia só. Eu li metade de Romanos. Quero ver se eu leio agora antes de dormir, para terminar o livro e ver se o Senhor fala comigo por ali. Foi muito poderoso e acho que a gente tem que criar mais esse hábito de ler a palavra, né? A gente tem que instituir isso como um hábito diário, pessoal, né? Não só a oração, como a leitura da palavra, porque é através da leitura que ele vai falar com você. Ele falou comigo hoje, então e às vezes não vai ser um versículo, você vai ter que ler um capítulo, você vai ter que realmente mastigar essa palavra aqui, né? Então que vocês comecem a ler mais a palavra, porque é através da palavra que o Senhor vai falar com você. Então não adianta, às vezes a gente fica muito no nosso... Eu também era muito assim, de ficar muito no sentir, né? Eu quero sentir a presença dele, eu quero estar com ele. Isso é muito bom, mas ele também quer te instruir, né? Ele quer te instruir. E como é que ele vai te instruir? Através da palavra. Porque quando você começa a ler a palavra, é impressionante. Quando a gente começa a ler a palavra, a Vera perguntou aqui, vou até ler aqui rapidinho. Vera, como iniciar o estudo da Bíblia? Aqui. Entendi que mas aí, vou só responder aqui o que a Fernanda falou. Ela falou que estava num grupo que eles pregam que estamos adorando os 3 deuses, né? Acho que é isso que ela quis dizer, que a Trindade não é de Deus. Então ele não entendeu desse grupo aí, infelizmente. Deus é triuno, é diferente, né? Ele é um só, representado por essas 3 pessoas. É difícil para nossa mente humana compreender. Mas se você ler na palavra, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Esse Espírito que parava já era o Espírito Santo. Então é falta de discernimento, né? E o Senhor Jesus, ele veio para trazer isso, trazer o renovo, né? Imagina você viver até hoje pela lei. É só você ver como é que o judeu vive. Não sei se vocês sabem, né? Mas, por exemplo, hoje eles teriam que cozinhar toda a comida deles, né? Se for seguir né, na lei. Porque você quer ser justificado pela lei, você teria que cumprir, são mais de 615 leis, algo assim. E aí você pega, se eu quisesse comer hoje, eu teria que ter feito ontem a comida. Eu não posso levantar, não posso fazer nada. Você não tem noção como é viver como judeu hoje, né? Então assim, são coisas tão absurdas. Se você olhar, é tão absurdo que você todas as vezes que eu vi, eu ficava assim, cara, como é que você vive assim, né? Dá para você ver na atitude da vida do judeu, que é uma vida que os caras estão petrificados. Eles ficaram parados no tempo do que Deus trouxe para eles. É tanta cabeça dura, eles já estão no deserto. A cabeça deles é tão fechada que eles ainda estão lá no deserto, enquanto o Senhor chamou eles para viver na graça, né? Então, mas tudo bem, o Senhor ama muito os judeus. O Senhor ama muito os judeus, e eles vão ver, né, aqui, quando o Senhor voltar, que eu vou ler agora, eles vão ver que ele é o Messias, e eles vão ver a mão do Senhor com os furos. O Senhor vai vir como ele morreu, com a mão, ele vai vir como guerreiro, né? Ele vai vir com todo o seu esplendor, a sua glória, né? Como um rei. Mas ele deve vir com os furos na mão, para eles saberem quem é ele, né? Saberem que
E aí muitos vão se converter naquele momento, com certeza. Saber que que esse era o Messias que eles esperavam, o Messias guerreiro que eles negaram lá atrás, infelizmente, né? E estão lá petrificados. Se você vê como é que é a vida de um judeu, você vê que é uma coisa que, se você for seguir tudo que está na lei, eles ficaram parados no tempo. Não entenderam o que é o amor total de Deus. Não entenderam. Não é pela sua dor que você vai conquistar o Senhor, não é pelo seu sacrifício de você ficar ali fazendo um monte de reza igual, cumprindo um monte de tarefas, que você vai ser justificado. Não tem como. Nós somos pecadores, não tem como. Por isso, e nem tinha como, nem naquela época, porque eles tinham que matar um cordeiro. Eu queria saber se eles matam um cordeiro todo dia. Eles matam um cordeiro, eles acordam, matam um cordeiro para o Senhor. Porque você cometeu um pecado, você tem que matar um cordeiro. Se você tem um pensamento, você já está em pecado. Então, se o cara tem que andar de olho fechado. Então, assim, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Então assim, quem fala que a Trindade, né, não é Deus, é porque não conhece a Trindade. Infelizmente, não chegou no patamar de conhecer a Deus. Ainda tá na lei, ainda está na carne. Essa que é a questão. Porque a lei, ela veio por causa da carne. Ela não veio pelo Espírito. A lei, ela atua na tua carne. Agora, se você chegou no nível do Espírito, se você já tem amor a Deus de verdade, que você só tem através de Jesus Cristo, porque sem Ele você não tem essa manifestação, porque na verdade é o Espírito Santo em você que te conecta a Deus. Então é isso que a gente tem, que o cristão tem, essa conexão com o Senhor, só nós temos. Então, assim, para um judeu entender é quase impossível, porque ele só vai entender se ele for ungido pelo Senhor. Eu não sei nem como é que funciona hoje, mas ele só entenderia se o Senhor ungisse ele, se um sacerdote chegasse lá e ungisse a cabeça da pessoa, ela vai estar ungida, e aquela unção dura um tempo, né? Nós não, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então é diferente. Então não tem nem como discutir, não tem nem como conversar, porque ele vai falar pela carne, a carne dele vai falar, não vai ser o Espírito, e a gente tem o Espírito de Deus habitando em nós, então não tem nem o que conversar. Voltando aqui à pergunta da Vera, como iniciar um estudo da Bíblia? Vera, eu vi uma coisa que Paulo fala aqui da questão da nova aliança, né? Que a gente tem que dar atenção à nova aliança. O Velho Testamento, ele serve como ele é uma sombra da nova aliança. Então a gente tem que usar ele tem que estudar sim, né? Porque a lei é fundamental, nós sabemos a lei, mas nós não estamos mais debaixo da lei. Então, se eu fosse indicar para você, começa pela nova aliança, começa pelos livros. Eu começaria por João. João é um ótimo livro, né? Porque é o discípulo amado do Senhor, ele mesmo se proclama como o discípulo amado. Então, comece por João. Se você estivesse começando, né, uma caminhada com o Senhor, eu indicaria João, né, que é um livro bonito de você ler. Claro, vai ter a morte do Senhor, faz parte, é fundamental. Isso aí nos amadurece também. Quando a gente compreende a cruz, né, isso nos torna mais maduros. Então é importantíssimo eu começaria por João, e aí daria sequência de repente os outros são parecidos, né? São leituras do andar de Jesus, né? Os três, o Marcos e Mateus e João. Então eu leria João. Se você quiser saber mais sobre a doutrina, né? A doutrina, aí você lê Paulo, porque o Paulo,
ele é o principal apóstolo que construiu igrejas, né? Que ele disseminou o evangelho. Ele, através das estradas romanas, o Paulo conseguiu ir a várias cidades. Os romanos, eles não sabiam disso, mas eles, quando começaram a construir as estradas, eles pavimentaram várias estradas para a Grécia, e isso possibilitou o evangelho a ser espalhado. Então as estradas romanas contribuíram para o evangelho ser espalhado pelo mundo, porque saiu ali de Jerusalém, mas foi para o mundo todo. E Paulo foi o principal disseminador do evangelho, né? Ele escreveu 75% do Novo Testamento, foi escrito por Paulo. Então Paulo foi um grande missionário do Senhor, e levou a palavra, né? A gente tem, a maioria dos livros são escritos por ele, e ali você vai encontrar mais a doutrina, porque ele escreve cartas, são cartas, né? Que ele escreve para as igrejas que ele tinha fundado. Ele fundava uma igreja, aí depois ele, né, criava um grupo, não sei o que, aí ele já ia para outra cidade. Ele normalmente era ele mais um. Aí ele tem várias pessoas que andaram com ele, que é Timóteo, Tito, várias pessoas que andaram com ele, que são esses outros livrinhos. Então também, se você quiser, se ficar muito pesado para você, você pode começar a ler também um dos últimos livros, né, da Bíblia, que são os menores. Aí você consegue te dar uma sensação boa. Você lê um livro em um dia, aí você, pô, legal. Então, se quiser começar, né, também, eu começaria por João, para você conhecer o Senhor, né? Você tem que conhecer o Senhor, conhecer como é que ele era, como é que ele falando, né? Você tem que, eu falo muito isso, a questão de você, a gente tem a capacidade, pessoal, a nossa mente tem a capacidade de você tem que ter se colocar no lugar do Senhor quando você lê a palavra. Aí você vai sentir diferente. Então você entra na palavra, sinta a palavra, sinta que você faz parte daquele cenário, cria a cena na tua mente. Na mentoria eu falo essa questão da visualização, a gente criar um cenário, para você entrar na cena, né? Então entra naquela cena, mergulha no livro, que nem quando você lê um livro, né? Você está lendo um livro, é uma história que aconteceu, da ótica de alguém. Então você lê e você vai internalizar isso, e você se colocando ali no lugar do Senhor, ou se colocando no lugar de quem está narrando, né? Tenta vislumbrar o que aconteceu ali naquela cena, que vai ser diferente, você vai acessar diferente a palavra, tá? Então começaria por João. Aí, se você sentir tá indo bem, pega um livrinho desses que eu te falei, os últimos livrinhos também. E aí você pode pegar os livros de Paulo, que já é bem mais denso, uma leitura mais densa, mais difícil, que nem Apocalipse, é muito difícil, mas a Paulo ainda é mais fácil, né? Os livros que Paulo escreveu, mas é um caminho, tá? Que você pode estar fazendo, e aí você pode pontuar. O que é muito bom também você fazer é você pontuar. Por exemplo, você está lendo aqui, aí você vai ver que eles vão ficar falando sobre o Velho Testamento, eles vão falar do Velho Testamento. Aí você também pode pegar um assunto que foi falado aqui, aí você volta lá no Velho Testamento e estuda, entendeu? Aí você vai pegar aquilo, aí vai complementar, né, o teu estudo do Novo Testamento. Eu acho que é um caminho ótimo, mas você tem que ler a Bíblia toda. Mas é um caminho, esse é um bom caminho, né? Você lê o Evangelho do Senhor, depois você volta lá, né, para ler o Velho Testamento e vai pontuando até que aí depois, quando você já sentiu que já estava fluindo, aí você começa a atacar cada livro. Pega cada livro. Uma vez eu ataquei Isaías. Isaías é incrível, 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 incrível. Porque é o livro que fala, ele é o profeta messiânico que fala de Jesus o tempo todo, né? Então eu acho muito lindo Isaías. Se vocês puderem ler Isaías também, é incrível. Pô, excelente, Fernando, obrigado, tá? Então vamos, já que a Fernanda falou aqui, né, que ela sentiu no coração de deixar ser consagre ao Senhor tudo que se faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então vamos consagrar essa live aqui, né? Senhor,
Te agradeço por esse momento, Senhor. Consagra essa live em Teu nome, Senhor. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, ao redor dessa mesa, Senhor, como o Senhor tem pedido da gente estar sentado à mesa, sentarmos mais à mesa dentro das nossas casas, com a nossa família, Senhor, e que nós estamos aqui hoje, nessa noite, em comunhão, para falar sobre a Sua palavra, falar da palavra que o Senhor revelou ao Seu apóstolo João, Senhor. Então eu peço que o Senhor consagre esse momento, Senhor, que você possa estar aqui conosco, olhando de perto, dentro dos nossos corações, Senhor, e nos revelando o que o Senhor quer que seja revelado a cada coração que estiver aqui nesse momento, que o Senhor possa tocar em cada um, Senhor, com o Seu amor, com a Sua presença, com quem o Senhor é, e que o Senhor revele a cada um o que eles vieram buscar hoje aqui, através dessa palavra, através dessa mensagem que o Senhor vai trazer do céu aos nossos corações, Senhor. Agradeço por essa noite, agradeço por nossas vidas, agradeço pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor possa proteger, direcionar, protegê-los debaixo das Suas asas, Senhor, e que o mal não possa nem tocá-lo, nem vê-lo, e que você possa estar cobrindo eles com o Seu precioso sangue, Senhor, nessa noite, que é Ele que nos torna visíveis e amados ao seu Pai e nosso Pai também. Então, agradeço por essa noite, Senhor Jesus, e que o Senhor possa estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, vou começar a leitura, tá, pessoal? Obrigado, tá, Fernanda? Pô, legal, hein, Tati? Parabéns. Tá lendo já há 20 dias. Pô, muito bom. Excelente. Mas qual o livro que você tá lendo? Compartilha aqui com a gente. Tá, Vera? Se você... Esse caminho que eu te passei, acho que é um bom caminho. Tá bom? Fala, Jadson. E aí? Tamo aí junto. Tamo junto. Rei dos Reis, chegando. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Dilson. Boa noite, Russo. Keila. Matos. Rosilane. Boa noite. De nada, Vera. Tá? Boa sorte nas suas leituras, vai dar tudo certo. A gente não tem como, Vera, a gente nunca vai encerrar, né, o que nós podemos aprender em Cristo. É impossível, porque primeiro que a palavra é viva, né, e como ela é viva, o que eu leio hoje, eu posso ler o livro todo. E aí eu posso ler de novo, começar a ler de novo e ele vai começar a falar comigo diferente. Então... vai depender do momento da sua vida, vai depender de quanto você cresceu em Cristo. Então, leia. Leia. O que você pode fazer, que é muito importante, eu faço também, é você pedir um direcionamento do Espírito Santo. Antes de você começar a ler qualquer livro, você pede um direcionamento do Espírito Santo, pede para ele falar contigo através da palavra, para ele revelar a vontade dele para a sua vida, o que você quer, o que ele quer que você veja naquela palavra, que seja revelado ao seu coração e ao seu entendimento. Faz essa oração, que aí você já vai ler a palavra diferente, e aí conforme você vai lendo, alguma coisa vai surgir que vai falar ao seu coração. Boa noite, Thiago, Pedro. Boa noite, William. Eu também estou querendo saber, Tati, não sei qual é essa Bíblia. Tem uma Bíblia que ela tem todas as falas de Jesus em vermelho. Eu não sei, tem que achar essa Bíblia também. Eu comecei a marcar a minha, porque eu queria muito só ler, eu queria tirar essa tarefa de ler só o que está em vermelho. Fala, Zilane. Boa noite, irmã. Boa noite, Marta, Jeane. Sueli,
boa noite. Josiane. Eu só peço que se puderem apertar o coraçãozinho aí a última vez, tá? Antes de eu começar a leitura. Agradeço. Paz do Senhor, Débora. Boa noite, Felício. Paz do Senhor, Zilane. Ah, tá, você leu o saltitânio, tá. Provérbios é demais, Provérbios foi muito tempo minha leitura, meu devocional, muito tempo. O Senhor falou muito comigo sobre a sabedoria ali, Ele me trouxe muita coisa através de Provérbios. Tá bom, obrigado. Então, se preparem, que o couro vai comer. Agora o bicho vai pegar. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores está a caminho. Vamos lá. Vou ler aqui, tá? Apocalipse, capítulo 19 e 20. Tá? Apocalipse, capítulo 19 e 20. Vou baixar um pouquinho. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas, e tinham um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele regerá com vara de ferro,
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o momento, pessoal. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É isso aí. Agora, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É isso. Quem não está no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Tá? Então agora faltam só 2 capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Volta do Senhor. Falei que não ia ser fácil, né? Mas é o que é, né? Que a gente tenha isso na nossa consciência. Então, que Ele é justo. Então tem que ser do jeito do Senhor. Então, para alguns é difícil ouvir essas palavras. Não são palavras suaves, mas que representam a verdade, né? E a gente não pode se enganar, viver uma vida se enganando sem conhecer a verdade. Então, que a gente possa levar a verdade às pessoas, né? Que a gente possa levar a verdade a essa geração que está tão perdida. Na verdade, a gente tem que entender que muitas pessoas buscam, né, as drogas, buscam a bebedice, buscam, que nem, né, a Fernanda trouxe aqui, buscam essas coisas muitas das vezes porque estão com um vazio no coração, estão emocionalmente com vazio, né? Ainda não encontraram a Deus. Então que a gente seja esse caminho das pessoas poderem encontrar a Deus e a vida delas fazer sentido, né? Muitos infelizmente não estão nem aí mesmo, mas esses a gente não pode fazer muita coisa, mas o nosso papel é levar a palavra, e levando a palavra aqueles que, né, se sentirem tocados pela palavra e quiserem saber mais quem é o Senhor, esse a gente tem que trazer para perto da gente, e esse a gente tem que, né, cuidar. Somos todos pastores, somos todos sacerdotes do Senhor e reis, né? O Senhor nos fez reis e sacerdotes, então a gente tem que trazer esse reino aqui para a terra. Essa também é a proposta do canal, a gente conseguir trazer o reino para cá, que é você se encontrando como uma rainha, né? Cada um se encontrando como reinante do reino. Você vai poder atuar da maneira que o Senhor quer que você atue. E o primeiro caminho é você ler a palavra. Não tem como, é através dela que você se alimenta, é através dela que Ele fala com você. Então leia a palavra, né? A gente está quase no finalzinho. Amanhã eu vou terminar, tá? Faltam só 2 capítulos. E agradeço a todos que ficaram aqui comigo, que leram, que acompanharam. Espero que vocês tenham gostado. É a nossa missão, né, Débora? Levar a palavra do Senhor para toda criatura. Então, nós temos a missão, nossa missão é essa, né? Que eu venho falando, não sou eu que converto ninguém, quem converte é o Espírito Santo, quem converte é o Senhor. Então, a gente só tem que levar a semente, a gente tem que jogar a semente. Vai cair, umas vão cair no solo bom e outras não. E tudo bem. Tudo bem, né? A gente só tem que fazer o nosso papel, que é não ficar calados. Então, se você lembre que se você tem algum tipo de timidez, ou tem dificuldade de levar a palavra, usa isso aqui para levar a palavra, né? Dentro da minha mentoria eu falo muito sobre isso. Eu tento estimular você a aprender a usar o teu Instagram, a você falar assim, conseguir falar livremente, sem vergonha, sem timidez. É um processo, pessoal, né? A gente começa de um jeito, cada dia a gente vai melhorando, cada dia vai melhorando. Então não deixe de levar a palavra. Por mais dura, a palavra é verdade, pessoal. Isso que a gente tem que entender. Por isso que eu acho muito legal, porque é verdade. A tua vida não é só você analisar. A gente analisa a nossa vida. Nossa vida é só flores. A gente vê algumas religiões que pregam que tudo é bonitinho, que tudo é legal, né? Tudo é zen. Mas e a verdade? Isso não é verdade. Tua vida não é sempre paz e amor. Todos nós vamos ter subidas e descidas. Faz parte da vida. Ainda mais da nossa vida, da vida do cristão. E é melhor a gente assumir isso, entender que aqui a vida é desse jeito, do que a gente ficar vislumbrando algo que não existe. Então aceite a verdade e tenha coragem
né? Porque a gente tem que entender que através da dificuldade a gente vai aprender um monte de coisa. A gente vai aprender a ser mais corajoso, a gente vai aprender a ser mais ousado, a gente vai ter mais resiliência. Então o que adianta se a gente não tem isso? Entende? Se você não tem... se você tivesse uma vida, né, vamos dizer, você está dentro de um castelo, ou você está numa vida que a sua vida é sempre a mesma coisa, você tem tudo ao seu redor que te dão, e você não, aí você no final da vida você não aprendeu nada, né? Então Deus sabe o que faz, Ele sabe o que faz, né? A gente tem que passar certas dificuldades, sim, e que elas sirvam para você entender que é uma aprovação, né? Que a gente tem que obedecer o Senhor e levar a palavra do Senhor a todas as nações, né? Se a gente não entender isso no nosso coração, esse momento, pessoal, é o momento de levarmos a palavra. Esse é o momento. Não podemos ficar calados. Então leve a palavra, use essa ferramenta maravilhosa que é a internet, e entenda. Você pode estar falando, que nem eu aqui estou falando, a média de pessoas que passam aqui fica entre 5 e 15 pessoas, algumas vezes chegou a 20, mas a minha questão não é essa. A questão é eu plantar a minha semente, né? Se você entrou hoje aqui, eu planto a minha semente no seu coração, e que cada vez que eu falo aqui, são sementes que estão sendo plantadas. Alguém pode entrar amanhã e assistir essa live, em algum outro momento essa live pode aparecer para alguém em algum stories, eu boto no meu stories também, e aí pode aparecer para alguém que nunca viu falar do Senhor, entende? Então a gente tem que plantar semente, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Que a gente plante as sementes nesse mundo, para o Senhor, quando Ele vier, Ele puder ceifar e levar, né? Nos levar com Ele, e a gente poder passar nossa eternidade com o Senhor, aqui na terra. A gente vai voltar, a gente vai ser arrebatado, vai para a boda do Cordeiro, depois vamos voltar aqui para a terra para reinar com Ele por 1000 anos, né? Junto com nossos irmãos que se converteram depois. Nós teremos esse momento, né? Então semeie a palavra, tá? E amanhã eu tô aqui novamente, tá? Amanhã eu tô aqui novamente, e pra gente encerrar esse livro maravilhoso, e encerrar o livro da revelação, e a gente poder, tá? Mais e mais em comunhão com o Senhor, sempre. Eu acredito muito nisso aqui. A gente está hoje sentado aqui à mesa com o Senhor. Eu quero muito dar atenção a isso, de fazer esse tipo de comunhão, que eu acho que tem poder, sim. E é isso que o Senhor espera da gente, tá? Então, se você puder fazer isso com a sua família, seria maravilhoso. Se você puder sentar com a sua família, né? Pegar a palavra e ler com a sua família. Não tenha vergonha, não se sinta intimidada, sabe? Você tem que você dentro da sua casa, você tem que ser o veículo. Você tem que edificar a sua casa. A mulher, ela tem que edificar a casa dela. Então que ela assuma esse lugar de honra que o Senhor deu para você. Assuma de verdade. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Se não for você a levar a palavra, né? Seja você. Se alguém na sua casa já não é responsável por isso, né? Assuma você esse compromisso, né? Se o seu marido faz isso, ótimo, maravilha, é um homem de Deus. Vocês têm que fazer isso, né? Se vocês não estão lendo a palavra dentro de casa, se vocês não têm um momento de sentar à mesa e ler a palavra, né? Como é que vocês vão se conhecer se vocês não estão em comunhão? Se vocês não têm um momento com Deus, porque Deus, a palavra é Deus. Deus está aqui. Então, se vocês fazem a sua mini célula, vocês dentro da sua casa fazem uma célula, sentam em volta da mesa e leem a palavra. Olha que coisa linda. Olha quantas coisas podem ser transformadas através desses momentos na sua família, ao redor de uma mesa. Uma coisa tão simples, com o Senhor é tudo simples. A coisa que o Senhor mais almeja é ceiar com a gente. Ele ama isso, Ele adora esse momento de cear
várias vezes que eu tenho a presença dele é quando eu consagro meus alimentos, o que eu vou me alimentar a ele, boto um louvor e várias vezes eu sou quebrantado, porque quando eu estou aqui ceando com ele, né? Então faça esse momento de cear com a sua família e cear com o Senhor, né? Cria atmosfera. Também falo muito isso na minha mentoria, você tem que criar atmosfera. Quando você chega na igreja, por que aquilo lá tudo acontece? Porque você entra num ambiente de glória, você entra num ambiente que todo mundo está indo lá para louvar o Senhor, para amar o Senhor, adorar o Senhor. Aí tem a música, né? Tem um ambiente, tem os seus irmãos, é tudo propício para você ter uma experiência, né, com o Senhor. Então faça isso na sua casa também. Ele é espírito, então faça em espírito, ame ele em espírito e em verdade, e ele lá estará. Ele vai estar ali com você, no monte, em qualquer lugar. Não tem mais lugar. Nosso Senhor Jesus trouxe isso pra gente, felizmente. Você pode estar numa mesa, sentado com a sua família, onde 2 ou 3 estiverem lá, eu estarei. Você vai estar com a sua família. Você sentou com a sua família, né? Deem as mãos, orem ao Senhor, né? São hábitos que foram se perdendo dentro do lar. E não é porque estamos na modernidade que certas coisas têm que morrer, sabe? Elas têm que reviver. Você tem que ressuscitar. Entenda isso. Ressuscite bons hábitos e não enterre eles. Renove esses hábitos na sua família. Se nunca teve, é hora de instituir esse hábito. Crie esse compromisso com você, sabe? Crie um compromisso com você, que você vai ser esse caminho, desse renovo dentro do seu lar, de levar a palavra, de trocar, de conversar. Imagina você educando seu filho com a palavra, né? Antigamente as pessoas faziam muito isso. Educavam nos Estados Unidos, eles faziam muito isso. Educavam com a palavra. Educavam com a palavra. A pessoa eles iam ser alfabetizados com a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Você educar teu filho desde cedo com a palavra. As pessoas davam aula em casa, pessoal. Né? Nos Estados Unidos era muito assim. Eles não davam professores para ensinar. Era a mãe ensinando. A mãe ensinando os filhos dentro de casa. Olha que coisa incrível. Então, sabemos que estamos em outra geração, né? Que a mulher hoje em dia tem que ir também para a batalha, ela tem que ir para a luta, mas você tem que fazer isso dentro da sua casa. Aí a Fabrícia acabou de falar que não tem o hábito de ler a Bíblia. Sempre falo de palavras para as minhas filhas, mas gostaria muito de ler. Então leia, Fabrícia, não tenha vergonha, comece. Tudo você tem que ter um start, tá? Você começa, isso vai virar um hábito. Isso você tem que entender. Mas tem que começar de algum lugar. Se você não começar, nunca vai acontecer, né? Eu sei que às vezes a gente acaba entrando na tarefa. Você está hoje aqui, você escuta a minha palavra aqui, aí você se toca, você fica, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar, eu tenho que conseguir fazer. Aí você sai daí agora, vai fazer, né? O teu marido te chama, tua filha te chama, tu já, né, perde atenção. Daqui a pouco, quando você vê, você está fazendo tudo o que você fazia antes. Então, por isso que eu falo muito aqui de você ter uma tomada de consciência. Aproveite esse momento, saiu da live, já pega a Bíblia. Ou, por exemplo, toda vez que você entrar aqui e se eu for ler a palavra, você traz a tua Bíblia. Aí você lê com a gente aqui. Você já está lendo. Entende? Você já está lendo. Aí você já começou a ler, já começou a criar o hábito. Porque se você faz isso aqui todo dia, uma hora você sente falta. Eu li hoje de manhã Romanos até a metade. Eu estou aqui ansioso querendo ler a outra metade. Eu quero terminar o livro. Porque o Senhor falou comigo hoje de manhã. Aí já fica ansioso. Porque, eu quero ter de novo o que o Senhor fale comigo. Entendeu? Aí você vai começar a criar fome pela palavra. Mas se você não começar, não tem como. E tem que virar um hábito. Tá? Ó, a Débora mandou bem aqui, falou, só coluna da casa, isso aí. E temos que ler, pessoal.
Obrigado, Edna. Ah, você tá aí. Legal. Edneia. Glória a Deus. Só semente na seara, com alegria e amor. Isso aí. Pô, com certeza, Del. Se cada um de nós fizermos alguma coisa, né, já seria muito diferente. Zilane botou aqui: somos Paulo ou Jonas. Obedecemos o Senhor ou escondemos para não levar a palavra onde nos manda. Mas não adiantou, né? Jonas fugiu, mas não teve jeito. Teve que levar a palavra. E ele converteu. Ele não, né? Foi a palavra que ele falou, que o Senhor falou. E a palavra que ele deu foi palavras de julgamento, pessoal. Foi palavras de arrependimento. A cidade toda se converteu. Olha o poder do Senhor. E a palavra, se tu for ler lá, é uma palavra tão simples. Não foi um mega discurso. E toda a cidade se converteu. Porque era a palavra do Senhor. Era a palavra. É por isso que essa palavra tem poder. Que nem hoje de manhã, quando eu estava lendo Romanos, eu li um trecho. E eu comecei a chorar, mas eu não conseguia entender porque eu estava chorando. Eu comecei a chorar. E não fazia sentido, mas aí ele foi falando comigo. Aí, entende? Aí é assim, é muito assim, é porque é a palavra. Se você entender isso, o poder da palavra de Deus, você vai buscar ler ela todo dia. Então você tem que primeiro se permitir, né? Então, Fabrício, se permita ler a palavra. Não tenha vergonha. Comece você lendo em casa. Isso vai começar a gerar também mais oratória. Leia em voz alta, porque o conhecer também vem através de você ouvir. Então, você falar e você ouvir é ótimo. Que nem eu faço aqui, eu leio aqui e eu estou ouvindo também. Então, a gente tem que se alimentar da palavra. Então, não deixe de se alimentar da palavra todo dia. Tá bom, Fabrício? Dá atenção para isso, porque você é o coração da casa. Se você assumir seu lugar, a tua casa vai florescer de dentro para fora, né? Cada dia mais, né? A gente sempre pode estar se aprimorando, pessoal. Nós podemos sempre estar nos aprimorando. Essa é a visão que nós temos que ter. A gente tem que estar sempre nos aprimorando, estar sempre crescendo, estar sempre estudando. A gente tem que estar sempre buscando melhorar, amplificar quem somos em Cristo. Porque tudo que a gente estuda, tudo que a gente assimila, vira, se você tem um coração bom, se você tem um coração direcionado para o Senhor, tudo aquilo vira arma para Ele. Tudo aquilo vira uma forma dele se revelar. Entende? Então toda sabedoria, até sabedoria terrena que você adquire, ela também pode servir como uma forma de você servir ao Senhor. Entende? Então mescla isso, traz a sabedoria humana também, e mergulha na palavra. Porque aí você vai estar uma máquina do reino. Entende? Então é isso, pessoal. Obrigado aí, tá? Por vocês. Agradeço a vida de vocês. Agradeço a presença de todos. Boa noite, Lídia. Agradeço a presença de todos. Yara, Maria. Isso aí, Débora. Quanto mais buscamos a palavra, mais fome e sede teremos. Exatamente. Damiana, boa noite. A Diné falou que está terminando de ler a Bíblia. Caramba. Tati falou que também falou pro Fabrício, né? Começa o hábito, eu também não tinha e hoje estou há quase um mês lendo. Excelente. Então é isso, pessoal. Temos que ler a Bíblia, né? Isso é também uma coisa que, se você não criar esse hábito, você está deixando de conhecer o Senhor. Ele te chamou para você conhecê-lo.
Se você não lê a Bíblia, você não está conhecendo, né? Então a gente tem que começar a ler cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. E isso vai melhorar você por dentro. É incrível, a palavra te transforma, realmente. E isso aqui eu tô gostando muito de fazer isso, porque eu leio Apocalipse, e aí quando eu leio outro livro, no livro me revela alguma coisa que eu li em Apocalipse. A palavra é muito conectada, é impressionante. Uma coisa que está acontecendo aqui está conectada com o outro livro, que está conectado com um livro lá de Gênesis, sabe? Porque o Espírito Santo permeou tudo isso. Ele já sabia tudo, desde o começo. Isso que é muito doido. Assim, eu gosto muito de falar sobre isso, a questão do Espírito Santo, que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, porque porque quando você lê, se você entender que cada um escreveu cada livro separadamente, em tempos diferentes, pessoas diferentes, olha que loucura, e você vê conexão com alguém que escreveu há 3.000 anos com alguém que escreveu há 2.000 anos. Entende que isso é impossível? Não ser Deus, se não for Deus inspirando, seria impossível isso acontecer. Então até alguém que é cético, um ateu teria que se converter. Se ele se propuser a ler a Bíblia e ele perceber isso, o espírito que está dentro da Bíblia, da palavra, se ele perceber isso, se ele for tocado, ele vai se converter na hora. Impressionante. Então imagina, né, pessoal? Então que a gente consiga ter essa conexão com o Senhor, e ela vai vir através da Bíblia, né? A palavra, ela é viva. Então deguste da palavra e ela vai transformar a sua vida, vai transformar o seu ser, vai transformar tudo ao seu redor. Tudo ao seu redor vai transformar através da palavra. Tá bom? Então vou fazer aqui uma oração para encerrar, tá? E agradeço novamente a presença de vocês. Se vocês puderem entrar lá no grupo, né? Na minha bio, apertar lá o link que está lá, tá? Para te caminhar. Vocês podem se pré-inscrever lá na minha mentoria. Como eu falei, vocês podem entrar, e caso eu vou entregar um conteúdo lá, né? Totalmente de graça. E depois que eu conseguir reunir 100 inscritas, e depois, se você não gostou do conteúdo, achou que não tem nada a ver com você, não quiser continuar, se você não concordar com o valor que eu for colocar, ainda estou definindo isso, você pode sair do grupo sem problema, tá? Mas participa, que você vai ver que vai ser bênção, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim. Paizinho, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo seu mover nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo seu olhar por cada um de nós, Senhor. Que isso possa entrar em cada lar, Senhor. E abençoar cada um que entrou aqui nesse canal, Senhor. Que te busca em amor e em verdade, Senhor. Que isso possa estar fluindo em nossas vidas, Senhor. Que isso possa estar se revelando cada dia mais e mais aos nossos corações, Senhor. E que isso possa trazer a sua sabedoria do alto, Senhor. O seu amor, a sua presença, a sua benignidade, Senhor. Tudo que o Senhor representa, tudo que o Senhor é. Nós só queremos a tua presença, nós só queremos o seu amor na nossa vida. Nós só queremos estar contigo, Senhor. Isso nos é suficiente, Pai. Então traz a sua presença na nossa vida, Pai. Que a gente possa estar debaixo da sua vontade. Que sejamos todos obedientes a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, nesse último tempo, estar revelando e levantando, Senhor, as suas rainhas, levantando os seus reis nesse momento, Senhor, na terra, Senhor. E que a gente possa estar avançando no reino aqui, levando a sua palavra aos 4 cantos desse mundo, Senhor, a todas as nações, para que o seu Filho possa voltar e nos arrebatar, e que possamos estar com Ele no final desses tempos, Senhor. E que tudo que o Senhor escreveu, que está nessa palavra, comece a se cumprir cada dia mais e mais e mais, Senhor. E que a sua palavra possa ser rios de vida na nossa vida, e que nós aceitamos ela no nosso coração, que ela nos transforme, nos
Torne cada dia mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nos remiu, e que nos ama, e que nos abençoa, e que nos guia todo santo dia, Senhor. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso, pessoal. Obrigado, tá, a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Gilane. Tá? Fiquem com o Senhor. Tenham um bom descanso. E amanhã estamos de volta com os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Vai ser demais. Tá? Então não percam. Até amanhã. Acredito que vai ser nesse horário. Se eu for fazer em outro horário, eu vou postar aqui, tá, nos stories, o horário. Como amanhã é sábado, né? Talvez eu vou ter mais liberdade para fazer em outro horário. Mas eu aviso aqui antes, tá bom? Fique na paz do Senhor.